gente segue com o Marcos Andrade, que é da clínica Marcos Andrade, um dos profissionais mais reconhecidos aí de Minas Gerais, com 40, 50 anos de atividade e uma reputação incontestável. Já esteve aí nos principais hospitais, como é o caso do Felício Roxo, Mater Dei, ajudou na transformação do Hospital Vera Cruz, onde atuou de 2016 a 2020. Bem, então nós estamos começando agora o 7º módulo do Conexão Saúde e Bem-Estar. Agradecer a cada um que está nos acompanhando, lembrando, obviamente, de cada empresa que está participando conosco aqui desta primeira edição do Conexão Saúde e Bem-Estar. E para poder dar sequência a essa nossa jornada da saúde e do bem-estar aí, onde a gente acaba de ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a Fundação São Francisco Xavier, do Grupo Uzi Minas, a gente tem agora a oportunidade de conhecer as opiniões e, mais do que tudo, a atuação do Dr. Marcos Andrade, que é da clínica Marcos Andrade. Como eu disse, tem uma história na saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, além de cardiologista, é clínico geral e tem muito o que colaborar. Eu não tenho a menor dúvida que o Marcos, assim como tantas outras pessoas, passou por um momento específico que ninguém nunca esperou vivenciar, mas certamente vai poder contribuir muito com o que a gente tem para esperar daqui para frente. Dr. Marcos Andrade, muito obrigado, seja bem-vindo. Ouvindo, Gustavo? Estou te ouvindo, Estou te ouvindo bem. Muito bem, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, né? Depois aí de brilhantes dissertações que vieram do Poder Federal, Poder Estadual, Poder Municipal, grandes redes hospitalares, grandes seguradores de saúde, eu queria trazer para vocês talvez uma faceta um pouco diferente, né? Que é a faceta daquele médico que atua no dia a dia, né? Dentro do seu consultório, e falar um pouco mais de uma análise do presente para o futuro, no sentido de ver que lições nós podemos tirar disso tudo que aconteceu, discutir por que isso aconteceu, onde é que falhamos, né? Porque se alguma coisa nos pegou de surpresa, certamente nós tivemos alguma falha, né? Falha em termos de sistema de saúde, né? E dizer para vocês isso, que a nossa experiência é uma experiência de 48 anos de consultório, 38 anos de terapia intensiva, né? E de uma clínica que já tem alguma história de 4 gerações das mesmas famílias, muitas pacientes da terceira geração e segunda. Então, nós tivemos a oportunidade, dentro do consultório, de analisar o impacto de tudo isso dentro do cotidiano das nossas famílias. Nosso objetivo é falar sobre como nós podemos fazer modificações para que essa situação atual se transforme numa situação muito mais ligada à saúde, muito mais ligada ao bem-estar de nós todos e, em consequência, com a nossa longevidade saudável. Quando eu falo sobre alguma coisa do presente e alguma coisa do futuro, eu gosto muito de pensar um pouquinho no passado, porque acho que as grandes lições do passado elas nos ajudam muito a compreender o momento presente e planejar o futuro. Eu vou voltar um pouquinho aí para os anos, início dos anos 70, início do final dos anos 60, e contar um pouquinho da história da nossa medicina moderna, que eu acho que começou nessa época, né? Todos os grandes nomes da cardiologia brasileira e talvez da cardiologia mundial iniciaram suas atividades nessa época, final dos anos 60, dos anos 70. Né? E isso teve um motivo muito simples. O que aconteceu? Eu peço desculpa aos médicos que estão ouvindo, porque já sabem isso de cor e salteado, mas o público não médico não vai se lembrar disso. Né? Tudo aconteceu porque nós tivemos 2 grandes marcos da medicina, né? Dessa medicina que eu chamo de medicina moderna. Primeiro, em 1969, né? O Dr. Christian Barnard, um cirurgião da África do Sul, na época estudando nos Estados Unidos, se preparou, voltou para a África do Sul,
realizou um transplante de rim e, imediatamente depois, o primeiro transplante de coração do mundo. Isso teve um impacto muito grande no modo das pessoas verem a saúde, porque, pela primeira vez, aquele órgão que era visto como órgão ligado à eternidade, né, que era o nosso coração, foi simplesmente o estragado, jogado fora e colocado um novo. Né? E, no mesmo ano, né, o Dr. René Valoro, que era um cirurgião argentino, trabalhando em Cleveland, sistematizou e realizou pela primeira vez as pontes de safena, né, que mudaram toda a história das doenças cardíacas, com milhares e milhares de cirurgias já realizadas até hoje. Isso levou a uma sensação muito grande de segurança com relação ao tratamento da doença. Ou seja, nós começamos a enxergar as coisas assim, bem, se é possível resolver todos os problemas do coração, e se alguma coisa der errado, nós podemos trocar esse coração, nós estamos muito bem em termos de saúde. Em paralelo, desenvolvia-se no mundo também um programa espetacular, que era o programa espacial. Né? Então, toda uma tecnologia que era necessária para monitorização, tratamento, nutrição dos pacientes que estavam sendo mandados nas naves espaciais também estava em desenvolvimento. Em 1979, nós tivemos a Apollo 11, né, com a primeira descida do homem na Lua, e logo após, em 1986, nós infelizmente tivemos o grande desastre da Challenger, e com esse desastre da Challenger, houve uma desativação desse projeto Apollo. O que isso tem a ver com a medicina? Né? Nós já estávamos muito convictos que éramos muito capazes, porque sabíamos lidar bem com o principal órgão nosso, que é o coração, recebemos um aporte enorme de uma mão de obra super qualificada. Né? Todo o pessoal que era envolvido no projeto Apollo, ele foi contratado pelas grandes empresas de saúde na época, Philips, Siemens, Hewlett, e foram trazidos para a área da saúde. Né? Então, aí nós começamos a ter um mega desenvolvimento com aparecimento para utilização na prática médica daquilo que tinha sido desenvolvido para a monitorização espacial. E com isso vieram, então, os adventos dos grandes aparelhos, os ultrassons, das telemetrias, logo depois as tomografias, ressonâncias. E aí, de uma vez por todas, nós chegamos à conclusão de que, em termos de saúde, o mundo estava muito bem. Né? Nós éramos capazes de praticamente lidarmos e resolvermos todos os problemas de doença. Vocês vejam que até agora estou falando da grande preocupação do mundo de resolver as suas doenças. Né? Mas também nessa época, aí já estamos falando dos anos 90, nós que trabalhávamos no CTI, estávamos começando a perceber uma grande modificação nas patologias que iam parar em nossas mãos. Até o final dos anos 90, nós estávamos acostumados a tratar grandes infecções, né? Nós tínhamos cada vez mais antibióticos para tratar esses pacientes, infecções todas elas derivadas de agentes bacterianos. Né? Então, o nosso problema era muito bem resolvido com os antibióticos. Logo após, nós começamos a lidar com as primeiras dificuldades, que eram as resistências aos antibióticos, e logo a seguir nós começamos a aparecer nas nossas mãos para serem tratados, diretamente importados na época, né, da Ásia, principalmente da Ásia, né, as primeiras, e da África, as primeiras doenças virais. Isso teve a ver com o grande desenvolvimento da área da comunicação nessa época, né, que ao invés de nós termos 6 meses de uma viagem de navio, uma pessoa vir da Ásia para cá, as pessoas passaram a vir em 6 horas. Né? Então, essa transmissibilidade das doenças aumentou intensamente e nós começamos a ter, então, as grandes epidemias virais. Como vocês vejam, nós estamos quase chegando, né, no nosso coronavírus. Né? Então, nós tivemos aí a AIDS, H1N1, Ebola, enfim, uma série de doenças virais que nos surpreenderam, né? Porque nós não tínhamos, e como não temos até hoje, medicamentos específicos para tratar
os vírus, né? E isso culminou, então, com agora o aparecimento da Covid, né? E a pergunta que eu gostaria de trazer para nós tentarmos responder é o seguinte: por que, com tanta tecnologia, tanto investimento, nós fomos pegos de surpresa? A minha resposta é no sentido de que nós cometemos um grave erro de estratégia. Nós pensamos muito no tratamento de doenças, investimos muito no tratamento das doenças, mas pensamos muito pouco e investimos muito pouco na medicina preventiva. Se compararmos os investimentos na área de prevenção, eles são extremamente escassos quando comparados com os investimentos que surgiram na área do tratamento. Isso tem várias causas, né? Talvez o principal deles é que, quando se fala de tratamento, os interesses econômicos são enormes, né? A indústria tem interesses, a área assistencial tem interesse, né? A indústria, a tecnologia tem interesse. Então, há uma motivação dessa ordem. E a grande preocupação que me traz a discussão para nós planejarmos o futuro, especificamente com relação ao Covid, é uma pergunta que todos nós médicos que estamos preparados, né, para enfrentar as doenças, nós somos ensinados na faculdade a não cometermos um erro, que é um erro considerado primário, mas é muito frequente, né? Quando nós vamos tratar alguma coisa, nós temos que ter muito cuidado para termos certeza que nós estamos tratando a causa do problema e não as suas consequências. Nas grandes aulas dos grandes professores nossos, né, de clínica médica, eu me lembro muito bem de um exemplo que nos foi dado uma época, de uma situação a ser exemplificada, né, de um paciente que procura o médico com tosse, com secreção, com febre, com mal-estar, né? E é possível tratar esse paciente dando um remédio para tosse, para febre, para o mal-estar e para dor no corpo. E o nosso professor falava, provavelmente vocês vão ter um paciente que vai falecer sem febre, sem tosse, sem dor no corpo. Mas ele vai falecer porque nós não tratamos a causa, que era uma pneumonia, que estava por trás disso. E aí eu trago à discussão o seguinte aspecto, isso é um desafio, provavelmente os médicos que estão nos ouvindo talvez tenham uma posição bastante diferente. Será que essa pandemia que nós estamos aí querendo sair dela, ela por si só é uma doença ou ela é sintoma de uma doença muito maior? Porque se nós admitirmos que essa pandemia por si só ela é um sintoma, nós estamos cometendo um gravíssimo erro, né, de estar diminuindo as intervenções que nós teríamos que fazer no sentido de tratar a doença mãe, né, que estaria originando esse sintoma. Eu, particularmente, sou convicto de que, obviamente, nós temos que realmente tratar a epidemia, tá? E tem que ser tratado. Mas existe uma doença mãe. A doença mãe dessa doença viral é a profunda desorganização econômica e social que o mundo continua a querer não enxergar, né? Se nós não resolvermos o problema de fome no mundo, deixarmos as populações ficarem desnutridas e, portanto, sem condição de que as pessoas desenvolvam anticorpos, ou, portanto, suas defesas para as infecções. Se nós começamos a achar, e continuamos a achar, que é natural que os esgotos sejam jogados nos rios, né? E vivamos aí numa situação de transmissão de tudo quanto é tipo de vírus e bactérias por água, né? Se nós continuarmos a não ter habitação condizente, as pessoas então se contaminando de uma forma incrível dentro das suas próprias casas, né? Nós vamos ter cada vez, e em espaços de tempos mais curtos, novas pandemias. E isso não é uma teorização, né? O que nós vimos nos últimos 10 anos de CTI, eu volto a repetir, é que cada vez nós estamos tendo infecções virais, né? Mais
graves com espaço de tempo menor. E a pergunta que se faz é o seguinte: o mundo toleraria uma nova pandemia, digamos, daqui a 5 anos? Certamente que não. O mundo não teria condição econômica e a medicina não teria uma estrutura como essa que foi mobilizada agora para atender o Covid. Então, óbvio que é muito importante que a gente encontre uma solução para o problema atual. Mas se nós quisermos falar sobre bem-estar, sobre longevidade, sobre saúde, não dá para nós, de forma absolutamente emergencial, né, não atuarmos em nível mundial no sentido de fortalecer o processo de prevenção das doenças. Se o mundo continuar a investir puramente em tratar, que óbvio é uma necessidade, né? Mas atender apenas as motivações que levam a esse desenvolvimento, sem que haja grandes investimentos na área da prevenção, certamente nós vamos passar por esse dissabor, né, de ver o nosso paciente morrer sem febre, sem tosse, sem catarro, sem dor no corpo, porque nós não estaremos tratando a doença principal. Mas, se o mundo tem que tratar, isso é uma coisa um pouco, talvez, longe da nossa capacidade de atuação. Então, existe uma outra forma e uma outra necessidade que nós temos que atuar. E esse trabalho começa justamente no que eu chamei de microcélula no início da minha apresentação. É como cada médico deve atuar no seu consultório, o que cada médico precisa fazer para modificar a sua metodologia de trabalho, para que isso possa impactar numa exacerbação da medicina preventiva em detrimento da necessidade de uma medicina curativa. Nós, particularmente, na nossa clínica, já vimos fazendo uma reflexão muito grande nesse sentido, porque já há muito nós vimos a necessidade de mudar um modelo assistencial único, né, de deixar exclusivamente para o médico e o único médico, senhor de todo saber, a responsabilidade de tratar aquele paciente e dividir o nosso trabalho com toda uma equipe que pudesse trabalhar junto conosco, de modo a partirmos para uma medicina absolutamente integrativa, né, de modo que todos os aspectos que pudessem interessar a preservação da saúde, do bem-estar e da longevidade das pessoas pudesse ser abordado. Nós estamos desenvolvendo nesse momento, dentro da Clínica Marcos Andrade, um braço que nós chamamos de singulares, né? Singulares no sentido de enxergar cada paciente nosso de uma forma absolutamente singular. E o que nós vamos fazer é montar, e estamos fazendo, né? É montar uma estrutura totalmente voltada para a prevenção da saúde, em que a coisa não fique limitada apenas no momento da consulta, mas que a partir do momento que aquele paciente se torne nosso cliente, que a gente seja responsável pelo bem-estar e pela longevidade dele. Eu imagino que se todos os médicos, né, e todos os profissionais de saúde passarem, então, a trabalhar de uma forma integrativa, de uma forma harmoniosa e muito focado na preservação da saúde. E se os governos desse mundo afora realmente enxergarem que o investimento na saúde, né, os políticos falam muito isso, né, que cano enterrado não dá voto, né, mas um hospital feito para cima da terra aparece mais, né? Mas se não houver uma mudança mundial no sistema, de modo que a saúde, a longevidade sejam... Saiu fora aqui. Está ouvindo, Gustavo? Estamos te ouvindo. Bem. Desculpa, vou só terminar, então. Só um problema de imagem aqui. Então, a proposta é essa, né, que desde as microcélulas até as macrocélulas, a nossa preocupação passa a ser realmente, né, o bem-estar das pessoas, a longevidade, com todo o foco em prevenção, deixando a doença apenas para aqueles casos em que nós não tivermos sucesso.
Espero ter contribuído um pouco com essa visão um pouco diferente das outras apresentações e ter contribuído um pouco com o tempo, né, reduzindo um pouco o meu tempo para acertar o seu horário. Muito obrigado. Eu escutei tudo que você falou com atenção, desde os momentos lá de tecnologia explodindo, com desenvolvimento de foguete, de tecnologias nesse aspecto tão importantes para o desenvolvimento do planeta de maneira geral. O que eu te pergunto é o seguinte, para a gente ter uma clareza aí no que você falou, e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, e eu acho que a gente também ficou. Na hora que você fala sobre a questão do vírus, da pandemia que a gente está vivenciando agora, ter alguma coisa maior do que isso, algum problema maior do que isso, uma mãe desse vírus, você diz respeito a essas colocações que você fez na sequência, correto? A prevenção, a questão da infraestrutura sanitária dos países, locais, você coloca que isso é a mãe do vírus, correto? Exatamente, não é? Está claríssimo. Eu achei, como eu não sou médico, não tenho informação, eu achei que poderia ter um problema maior a partir do próprio vírus ali nas pessoas. Não, o problema é social mesmo. Eu, há poucos dias, comentando sobre isso com um paciente, porque você sabe que nós estamos tendo uma migração enorme de pessoas que estão saindo das grandes cidades, né, para fugir desses problemas das pandemias e mudando para condomínios fora da cidade, cidades do interior, enfim, se afastando um pouco dos grandes conglomerados. E um cliente me colocando isso como uma possível solução, eu comentei com ele o seguinte, pode ser uma solução temporária, só que o rato e a barata vão chegar lá também na sua casa, distante daqui. Então, se não houver uma intervenção no rio poluído, na desnutrição, não adianta as pessoas quererem fugir, quer dizer, é preciso que haja uma mudança da visão do mundo, né? Isso de uma forma muito efetiva e não apenas um discurso, vamos dizer populista, né? Tá claro. Gostaria de agradecer muito a sua presença conosco, contribuiu bastante com uma visão complementar ao que a gente estava tendo. Nós tivemos aí, conforme você disse, algumas empresas, marcas, prestadores de serviços de muito reconhecimento no mercado e entre os seus clientes, e agora uma visão de um cara que está aí atuando como médico, como doutor de tantas vidas ao longo desses últimos 40, 50 anos. Muito obrigado a você pela presença aqui conosco. Não tem a menor dúvida que com o seu ânimo aí renovado de tantas movimentações na sua vida profissional, você vai ter muito tempo e muita disposição para construir ainda mais, além de tudo que você já fez. Muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje no Conexão Saúde e Bem-Estar. Essa é a meta para os próximos 100 anos. Obrigado, Dr. Marcos. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite.